Amém, glória a Deus. Que a paz do Senhor seja com todos os irmãos que aqui estão. Que Deus abençoe a sua vida. Que neste momento nós continuemos a refletir mais sobre a palavra do Senhor. E para isso eu te convido a lermos agora o texto de 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 4. Versículos 6 a 8 é a nossa meditação nesta hora. O tema da mensagem é a esperança na adversidade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, é o texto que foi escrito num momento bem decisivo da vida de Paulo. Diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Te convido a orarmos. Pai amado, neste momento, Senhor, nós estaremos refletindo acerca da Tua palavra, palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que a palavra, meu Deus, venha produzir segurança em nosso coração, que ela venha trazer fortalecimento à nossa espiritualidade, à nossa fé, que ela venha trazer o suporte que precisamos para continuarmos crendo, confiando em Ti, Senhor, que ela venha ser a base do nosso sustento espiritual. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Esperança na adversidade, para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe que não foi uma vida fácil, uma vida tão simples, a partir de um ponto fundamental da vida dele, que é justamente o ponto em que ele tem o encontro no caminho de Damasco com Cristo. Uma coisa é o Paulo antes do caminho de Damasco, outra coisa é o Paulo depois, né? Uma coisa é o Paulo antes e o Paulo de depois, ou, se você preferir, o Saulo de antes e o Saulo de depois. Porque o Paulo de antes era um Paulo que tinha autoridade política, uma pessoa que estava sempre incluída dentro dos círculos sociais altos do seu tempo, estava sempre envolvido com pessoas importantes, com os principais sacerdotes da época. Era uma pessoa que tinha uma influência acadêmica extraordinária. Paulo era muito sábio academicamente, era um importante fariseu, tinha um saber incrível. Paulo tinha dupla cidadania, porque ele também tinha cidadania romana. Só que o Paulo de antes da conversão era o Paulo que odiava a crente, que odiava Cristo, que odiava cristãos. Esse era o Paulo de antes da conversão. Era um Paulo que perseguia e não estava nem aí. E ele perseguia porque ele achava que era o certo a fazer. A gente tem que tirar essa corja do mundo, a gente tem que acabar com essa religião chamada cristianismo. Era assim o pensamento dele.
E não é que Saulo não tinha um respeito por Deus, ele tinha um respeito por Deus. Paulo adorava a Deus. Ele não tinha respeito pelos cristãos, pelo cristianismo. Ele era um representante do judaísmo, mas não do cristianismo. Então, tudo aquilo que vinha de contra ao judaísmo também vinha de contra a ele, a Paulo. Então ele mandava perseguir cristãos, ele consentia na morte de cristãos, consentiu na morte de Estevão. E assim era o Paulo diante da conversão. Era um Paulo egoísta, era um Paulo radical demais, era uma pessoa que odiava, que não conhecia Cristo e, portanto, odiava a Cristo, que não conhecia Jesus e, portanto, odiava Jesus. Tinha uma impressão equivocada de Jesus. Eu lembro que na minha adolescência eu mudei de cidade, cheguei numa outra, fui para a igreja. E eu lembro que eu tinha um relógio semelhante a esse, só que esse aqui é discreto porque o fundo dele é branco. Mas esse relógio que eu tinha na época, ele tinha um fundo todo vermelho. Se era brega ou não, eu não sei. Eu achava muito bonito, né? Não sei se era brega, mas para mim, eu arrasava com esse relógio de fundo avermelhado. Tempos depois de eu ter chegado na igreja ali, em São Mateus, depois de já ter conhecido as pessoas, de ter me entrosado com a juventude, com a galera e tudo mais, uma moça me confidenciou o seguinte: olha, quando você chegou, eu achava que você era metido. E eu, é mesmo? Por quê? Por causa desse relógio metido que você tinha, ou que você tem. Então eu olhava assim, nossa, olha, só quer ser. Eu não sei se aqui o pessoal fala isso, né? Mas lá na minha terra é assim, ó, só quer ser. Quando alguém diz assim, só quer ser, ela está dizendo assim, só quer ser o que não é, né? É metida, é nariz empinado, e por aí vai. Aí a pessoa disse assim, não, eu pensava que você era assim, que você era uma pessoa metida, porque quando eu vi esse relógio, eu pensei, não, ó, tá vendo, ó, quer ser algo maior do que a gente. Aí ela disse, não, mas à medida que a gente foi te conhecendo, a gente foi percebendo que não era bem assim. Quando a gente tem uma impressão de alguém, uma impressão de uma pessoa, sem conhecer a pessoa, a gente pode estar equivocado a respeito da pessoa. De repente a pessoa pode ser muito legal, né, como eu, mas você diz assim, não é isso. E aí você só vai conhecer quando realmente você passa um tempo com ela. Paulo tinha uma impressão de Cristo que era totalmente equivocada, né? Para ele, Cristo era um impostor, e todos aqueles que servissem a ele também eram impostores. E aí, em caminho de Damasco, Paulo estava perseguindo os cristãos, estava indo e lá Cristo apareceu para ele, e ele cai do cavalo, e ele ouve a voz de Cristo falar com ele e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo percebeu que ele estava realmente indo contra um Cristo que existe, que não estava morto, porque para ele Cristo estava morto. Agora ele teve o entendimento de que Cristo não estava morto. E a partir daquele momento a vida dele mudou, teve uma virada de chave na sua vida. Se arrependeu, se converteu e se tornou um cristão. É aqui que o negócio aperta, é quando Paulo se torna um crente, é aqui que o negócio aperta. Porque às vezes se tem a impressão de que quando você se torna um crente, as coisas vão se afrouxar, as coisas vão melhorar no sentido de que você vai ter mais paz, mais tranquilidade, e às vezes não é isso. Cristo nunca pregou isso para ninguém. Ao contrário, Cristo disse assim, no mundo vocês terão aflições.
E foi justamente o que aconteceu com ele, porque quando ele vem para o cristianismo, ele passa de perseguidor e passa a ser perseguido. E aí Paulo passa a ser um defensor do evangelho, passa a pregar Cristo, passa a plantar igrejas, passa a fazer discípulos. Só que Paulo passa também a ser muito perseguido. Aqueles que eram os seus amigos de farisaísmo passam a ser os seus principais adversários, os seus principais inimigos. E então, Paulo passa a sofrer de muitas maneiras. Paulo passa a sofrer a solidão. Todos nós precisamos de Deus, mas todos nós também precisamos de gente, precisamos de pessoas. E aí um dia Paulo estava na prisão porque havia pregado e haviam pego ele e haviam jogado na prisão. Estava lá Paulo na prisão romana. E Paulo manda uma carta para Timóteo e diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Quando Paulo fala isso, ele está precisando de gente, está precisando conversar. Paulo diz assim: olha, e quando você vier, traz Marcos contigo. Paulo precisava resolver questões com Marcos. E aí ele diz assim: apressa-te em vir antes do inverno. Paulo precisava conversar, precisava sair daquela solidão, daquele abandono. Ele reclama e diz assim, que Dimas, tendo amado o presente século, o abandonou. Isso no versículo 10. Ele diz: olha, Dimas me abandonou. Eu segui firme no evangelho, mas Dimas amou o presente século e me abandonou, não está mais comigo. Paulo, ele conhece de perto a dor da ingratidão. E ele diz, no versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. É o que Paulo passa a enfrentar depois que serve a Cristo. Ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Cadê o povo? Cadê os irmãos? Cadê a igreja? Cadê Dimas? Aí ele fala de um tal de Alexandre o Latoeiro, no versículo 14. Alexandre o Latoeiro diz assim: esse homem me causou muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Alexandre fez tanto mal para Paulo, que ele disse assim: olha, pela maldade que essa pessoa já me fez, pela maldade que essa pessoa já aprontou contra o evangelho, com certeza ela vai pagar diante de Deus. Paulo foi perseguido. E assim é a vida de Paulo, assim é a vida do apóstolo naquele momento. E aí você olha para a vida de Paulo e você olha para a vida de tantos cristãos. E aí você pensa, bom, mas é só isso? É só isso a vida do cristão? É só a adversidade? É só o sofrimento? É só a tristeza? É só a dor? É só isso a vida do cristão? Depende de como você enxerga o que é ser cristão. Depende de como você enxerga o que é viver o cristianismo. Depende disso. Porque então Paulo considera a sua vida como um sacrifício. Quando você é um cristão que considera que a sua vida é um sacrifício, aí a sua visão do evangelho muda completamente.
Porque agora Paulo passa a se enxergar dessa forma: eu sou um sacrifício. O que é um sacrifício? Um sacrifício é um ser, é alguém que perde a vida em benefício de algo maior. Isso é um sacrifício. É alguém que entrega a própria vida para a adoração a um ser, a um Deus. E Paulo entrega a sua vida como um ato de adoração a Deus, a Cristo. Então, por isso ele diz no versículo 6 que nós lemos: o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que ele estava ali já sendo entregado por sacrifício. Estava sendo entregue por sacrifício. Estava muito perto. Paulo sabia: eu vou morrer logo. Essa é a minha última, são os meus últimos momentos aqui nessa prisão. São os meus últimos momentos aqui nessa terra. Como um ser humano se sente quando ele sabe que está próximo da sua partida? Como um ser humano se sente quando ele sabe que o momento de deixar esta vida se aproxima? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu não me sentiria confortável em saber o momento, o dia e a hora da minha partida, o dia e a hora da minha morte. Eu acho que eu não me sentiria confortável, porque eu acho que para mim ia ser algo meio que desesperador. E é desesperador quando você deixa de pensar na vida, naquilo que você pode fazer, para ficar pensando apenas no final dela. Mas Paulo, embora ele não soubesse o dia, ele sabia que estava perto de sair desta vida. E muita gente, quando se depara com uma situação assim, perde o cabresto das coisas, o controle das coisas, perde o controle da vida e fica em desespero. Mas Paulo não foi assim. Paulo não fica em desespero. Paulo, ele não fica lamentando por aquilo que ele não fez. E por que não? Porque ele sabia que já havia feito um investimento maior, que ele já havia aproveitado a vida ao máximo para servir a Deus, para servir ao Evangelho. Ruim é quando a gente olha para trás e a gente pensa: o que é que eu fiz? O que foi que eu fiz? E aí você olha assim, você pensa: não fiz nada. Não fiz. O que é que eu fiz de importante na minha vida? Será que realmente eu aproveitei para amar os meus irmãos, para conviver com a minha família? Será que eu realmente aproveitei para servir a Deus? Será que a minha vida valeu a pena de fato? Ou será que a minha vida se assemelha a uma cebola, que a gente vai descascando, e no final a gente vê que só era casca mesmo? Só era superficialidade. Paulo não tinha isso. Ele observou que realmente o que ele fez valeu a pena. E ele diz assim: combati o bom combate. Por isso valeu a pena, porque ele combateu o bom combate. Paulo olhou para a vida como um combate. Um combate não é algo que seja repleto de facilidades. Paulo não via a vida dessa forma. Ele encarava a sua vida cristã como sendo uma luta. E é uma luta renhida, uma luta contra o mal, contra os poderes das trevas. Uma luta contra os principados, contra as potestades. Essa era a luta de Paulo, uma luta para salvar vidas da perdição. É tão fácil lançar vidas na perdição, é tão fácil fazer alguém se desviar, se afastar dos caminhos de Deus.
É tão fácil iludir as pessoas. Agora, trazer pessoas para os caminhos do Senhor, veja a complicação que é. Não é fácil, irmãos. Para sair dos caminhos de Deus, basta alguém olhar feio para uma pessoa. E ela facilmente pode dizer assim: não, eu não quero mais porque fulano olhou feio para mim. É fácil deixar o caminho de Deus, é muito fácil. Agora, trazer, plantar, solidificar, crescer, é difícil. E Paulo sabia disso. Então, no final da sua vida, ele disse assim: combati o bom combate. Eu lutei, eu batalhei, eu fui em frente. Ele diz assim: completei a carreira. Ou seja, Paulo não carrega um peso inútil nas costas. Ele completa a sua carreira. Isso significa que ao completar a carreira, aconteceu porque ele não se distraiu com coisas fúteis. E por isso ele chegou ao final da sua carreira. Ao chegar ao final da carreira, também significa que ele correu de acordo com as regras. Por isso ele chegou ao final da carreira. Não se distraiu e seguiu as regras. Não pegou atalhos, porque tem gente que quer ir para o céu por atalhos. O caminho é esse. Não, mas fique tranquilo, dá para ir por aqui também. A ideia é essa. Não, mas tem essa ideologia aqui que é mais conveniente para nós. Então, Paulo correu de acordo com as regras. Ele manteve os olhos no alvo e, por isso, ele chegou ao final da carreira de forma vitoriosa. Se você quer chegar ao final da carreira de forma vitoriosa, você não pode se distrair. Não podemos nos distrair, porque são muitas as distrações que tentam nos tirar do Evangelho, que tentam nos fazer crer em outros evangelhos. Agora pense um pouco, o que está te distraindo? Tem alguma coisa querendo te distrair? Tem alguma coisa querendo te fazer mudar o foco? Te fazendo deixar de pensar nas coisas de Deus? Tem alguma coisa que está te fazendo com que está fazendo com que você combine os seus planos, deixando Deus de lado, de fora? Então pense, o que pode estar distraindo você? Será que você está caminhando de acordo com as regras? Mas seguir as regras é muito difícil. E quem disse que era para ser fácil? Quem disse que é fácil? Não é fácil. Não foi fácil. Para os cristãos da igreja primitiva nunca foi fácil. Mas tem que ser, mas tem que acontecer, você tem que fazer, você tem que seguir as regras. E ele disse assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira. Demas começou bem, mas desistiu do caminho. Paulo disse assim: não, a vida para mim não é preciosa, desde que eu complete a carreira. Eu quero completar a carreira. Uma vez um pastor disse assim, um pastor de anos e anos de ministério, ele disse assim: olha, eu sou crente a minha vida toda, eu já fui para, eu não sei quantas vezes eu já congreguei, já fui para a igreja, eu não sei quantas visitas eu já fiz na vida no ministério pastoral, eu não sei quantas vezes eu disse não para muitas tentações que surgiram na minha vida cristã. Eu já fiz tanto pelo Evangelho, já fiz tanto por Deus, que se eu não entrar no céu eu vou ficar muito chateado. Porque eu já fiz tanta coisa, eu já renunciei tanta coisa. Porque para se completar a carreira, é isso mesmo.
preciso renunciar a tanta coisa, é preciso suar. E a Bíblia diz que o reino de Deus é conseguido por esforço. E aí Paulo completa e diz assim, guardei a fé. Guardei a fé. Isso significa que ele foi um soldado fiel até o fim. Eu não posso ter uma vida toda aos pés de Cristo e nos momentos finais deixá-lo. Não valeu em nada. Não valeu a pena. Eu tenho que ser fiel até o fim. A Bíblia nunca diz que você tem que ser fiel até a metade do seu percurso. A Bíblia nunca diz que você tem que ser fiel antes de atravessar a linha de chegada. Tem que ser fiel até o fim. Você pode até não ser daquelas pessoas que começaram bem. Você pode ter tido uma vida desregrada, você pode ter tido uma vida bagunçada, você pode ter feito mal para muita gente num certo momento da vida, e aí você conhece a Cristo em outro momento, bem mais tarde. Quem sabe já com metade da sua vida ou perto do final dela. Então não importa se você vai começar, se você começa essa carreira de forma longânime, de modo especial, de modo correto. Agora, importa que você termine ela bem. Você não pode terminar ela de forma bagunçada, desregrada, distante de Deus. O importante é terminar bem. E Paulo diz assim, guardei a fé. Muitos olham para trás, muitos não guardam a fé, muitos não vão adiante, muitos não permanecem. Eles não guardam a fé. Ló sai daquela cidade, Ló sai de Sodoma, e sai com a sua mulher, e sai com as 2 filhas. Ele já havia sido avisado, saia da cidade porque ela será destruída. Ló pega as suas filhas, pega a esposa e diz, vamos sair daqui porque Deus vai trazer juízo à cidade. E eles saem da cidade. E aí o texto diz que a mulher olhou para trás. E a mulher ficou ali, porque olhou para trás. Mas isso é muito mais do que o simples fato de olhar para trás. É que quando a gente olha para trás, significa que o nosso coração ficou ali. O nosso coração ele não está voltado para a coisa certa. Ele ficou lá, ele continua atrás, ele continua apegado àquilo que nós deveríamos ter nos desvencilhado. Ló continuou, as filhas continuaram, mas a mulher olhou para trás. Se a sua mulher continuar, se o seu filho continuar, e você ficar, e você olhar para trás, é isso que vai acontecer, você vai ficar. Eles vão, você vai ficar. Se você continuar, os seus irmãos continuarem, e os seus pais olharem para trás, vocês continuam, mas eles vão ficar. Porque guardar a fé significa ir até o final. E é isso que traz esperança para os crentes. É isso. A vida cristã é uma vida difícil? É duro? É complicado? É sofrível? Eu não posso dizer que não é, porque eu estaria mentindo. Porque pela Bíblia é. É solidão às vezes? Sim, é solidão às vezes. É abandono às vezes? É abandono às vezes. É sofrer ingratidão? É sofrer ingratidão. É perseguição? É. Mas, quando a gente faz como Paulo, de combater o bom combate, de completar a carreira e de guardar a fé, isso para nós é muito esperançoso. E a nossa esperança é essa, que a gente chegue até o final.
porque lá no final, Deus trará para nós uma coroa de glória. Deus trará para nós uma recompensa que ninguém mais pode nos dar. Fique em pé, por gentileza. Uma recompensa que ninguém mais pode nos dar quando a gente completa a carreira. Quando a gente completa a carreira. Para você que gosta de esportes, e quando a gente fala de esportes aqui no nosso país, a gente fala muito mais de futebol. E para você que torce para um time de futebol qualquer, você fica muito feliz quando o seu time ganha jogos, ganha títulos, ganha campeonatos e tudo mais. Durante uma temporada, durante um ano inteiro, o seu time pode trazer muitas alegrias para você. E ali você fica eufórico e tudo mais. Só que no ano seguinte, a impressão que há é que você nunca está satisfeito, você quer mais. Você quer que sempre venha mais. Em 2002, a seleção brasileira foi pentacampeã mundial. E de lá para cá, nunca mais. Mas a gente não está satisfeito com o primeiro campeonato mundial, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. A gente não está satisfeito e é tal que nós nem nos lamentamos pela taça que foi roubada e derretida, aquela que foi ganha lá no México. Porque são prêmios perecíveis. Porque são prêmios que não vão preencher o coração. Vão trazer alegrias transitórias, mas são transitórias apenas. Agora, o que vai realmente trazer satisfação plena é aquilo que Deus tem para nos dar, para nos conceder. E é tal que os nossos olhos sequer podem contemplar. A gente não pode, na nossa limitação, imaginar o que é isso. Mas só posso dizer, pelos relatos bíblicos, que vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena completar a carreira, guardar a fé. Isso é ter esperança na adversidade. E agora nós vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a permanecer firmes na fé. Tenha cuidado com as distrações da vida. Tenha cuidado com o foco. Tenha cuidado para não perder o foco. E peça ao Senhor que Ele te ajude a permanecer fiel, a completar a carreira até o final. Se você sofre a dor da solidão, a dor do abandono, se você sofre a dor da ingratidão, a perseguição, por conta do Evangelho, porque você serve a Deus, porque você é fiel, se as pessoas se afastaram porque você é fiel, porque você não concorda com as ideologias antibíblicas deste mundo, se você sofre com tudo isso, com todas essas situações, você precisa entender que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com as glórias a serem reveladas no porvir. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, quão maravilhoso é o Teu nome, Senhor, quão poderoso é o Teu nome, meu Pai. E nós aqui, Senhor, nos rendemos a Ti, porque Tu és o Senhor misericordioso, poderoso, porque Tu és o Senhor que sustenta os Teus servos, que sustenta os crentes, porque Tu és o Senhor que está presente na vida da igreja. E nos tempos difíceis, nos tempos complicados, Senhor, nós sabemos que estás conosco o tempo inteiro. Estivestes ali com Paulo no momento de grande dificuldade, de grande tribulação. Estivestes ali, Senhor. Quando ele percebeu que o final da sua vida estava próximo,
ele se agarrou a esta esperança, a esperança de que ele cumpriu com o seu chamado, de que ele foi fiel ao seu chamado. E eu sei, meu Deus, que todos nós aqui temos um chamado da parte de Ti, da parte do Senhor. Ó Senhor da glória, que nós abramos o coração. E nós abrimos o coração agora, Pai, para cumprirmos o nosso chamado, para completarmos a carreira, para guardarmos a fé, para combatermos o combate, o bom combate. Então nos ajude, meu Deus, porque são tantas as distrações que surgem, são tantos os obstáculos, que tentam fazer com que o nosso foco se desvie. Às vezes a dor tenta fazer com que o nosso foco desvie do Filho de Deus. A ingratidão, às vezes o ressentimento. São tantas coisas, às vezes os maus relacionamentos. Ó Senhor, mas que nenhuma dessas situações venham ser suficientes para nos fazer distanciar de Ti, meu Deus. Porque nós temos em Ti o nosso maior tesouro. Jesus é o nosso maior tesouro. Tesouro este que habita em nós, vasos de barro. Então, meu Deus, esteja conosco. Abençoe a nossa vida, a nossa caminhada cristã, Senhor. Abençoe a nossa caminhada cristã, meu Deus. Abençoe a caminhada cristã de todos os Teus filhos aqui. Abençoe, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, que nenhum se desvie da fé, que nenhum caia no erro de perder o foco do Evangelho, que nenhum se deixe iludir pelos prazeres efêmeros deste mundo. Ah, Senhor, que nós venhamos dia a dia sondar o coração, pôr a mão na consciência e entender que não há salvação longe de Ti, que não há atalhos fora do caminho estreito, que não há portões fora da porta estreita. E que por mais que seja difícil, Senhor, que por mais que seja doloroso, e que por mais que seja desafiador, permaneçamos fiéis a Ti, Senhor. Nos ajude, meu Deus, nos ajude. Eu também oro, juntamente com a Tua igreja aqui, Senhor, em favor dos enfermos, daqueles que se encontram hospitalizados, daqueles que se encontram atingidos por uma grave enfermidade. Nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu estejas levando a cura para as enfermidades físicas, para as enfermidades da mente, ansiedade, depressão, pânicos. Ó Deus, tenha misericórdia. Também Te pedimos, Senhor, que leves libertação para aqueles que se encontram presos por algum vício, pelo vício da droga, pelo vício do alcoolismo, pelo vício das jogatinas. Tenha misericórdia, Pai. Tenha compaixão, Senhor. Venha fazer o tratamento necessário na nossa alma, na nossa vida. E assim, meu Deus, fique conosco. É o que nós Te pedimos, Pai eterno, em nome de Jesus. A Ti toda a glória e toda a honra na nossa vida, no nosso ministério. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus nos abençoe nesta semana. Continuemos a orar uns pelos outros. Ore pelo seu irmão, ore por aquele irmão, irmã que você sabe que estará passando
por um procedimento cirúrgico, que você sabe que estará passando por uma entrevista de emprego, que você sabe que irá ter de lidar com resultados de exames, que estão passando por dificuldades diversas. Ore pelo seu irmão, mas também ore pela igreja, ore pelos pastores da igreja, ore pelos líderes ministeriais da igreja, ore pela igreja. Não esqueça da sua igreja, não esqueça de orar da sua família, não esqueça de orar pelos seus irmãos. Quero agradecer a presença de todos, Deus abençoe a todos, aos que nos visitam, que a bênção de Deus seja presente e constante na sua vida. E agora vamos despedir com a bênção do Senhor. Feche seus olhos por gentileza. Senhor, obrigado por este culto, meu Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Nós te louvamos, te agradecemos. E te pedimos, Senhor, que a tua graça, meu Pai, seja constante, seja plena na nossa vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam presentes na vida do seu povo hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Cumprimente a pessoa do lado. Desejo-lhe uma ótima semana.